Eu queria já começar, Paulão, te jogando nessa loucura que está acontecendo nos Estados Unidos, quer dizer, uma loucura boa, aconteceu algo positivo. Ontem eu vi, aliás, ou foi hoje de manhã, que o Trump ele indicou que vai ter um acordo de paz com o Irã agora, que está sendo construído já na sua fase final. É isso que está acontecendo, Paulo? Bom dia, meu amigo. Olha, bom dia, meu caro Marco. Olha, vou dizer para você, meu caro, a notícia é boa, mas como nós dizemos aí em São Paulo, né? Pero no mucho. Bom, por quê? Existem muitas divergências que estão acontecendo em torno desse acordo de paz, e mais do que isso, vem causando uma divisão, principalmente entre a base republicana e também em Israel. Muitos estão tratando esse acordo de paz como uma saída pela porta dos fundos. Mais do que isso, Marco, o tema parece que é uma derrota para os Estados Unidos no campo diplomático sob vários aspectos. Ainda não tem um acordo de paz propriamente dito, mas um memorando de intenções que inicialmente seria assinado em Genebra, na Suíça, no próximo dia 19, sexta-feira, mas as informações da manhã dão conta que isso poderá acontecer no Paquistão. Bom, o que nós temos então em cima disso? Nós temos vários pontos que estão vindo à tona por parte do Irã, e todas essas questões que o Irã está colocando na mesa mostra que os Estados Unidos irão liberar fundos iranianos. Esses fundos chegariam inicialmente a 30 bilhões de dólares, mas esse número pode aumentar, e eles afirmam categoricamente que os Estados Unidos estariam envolvidos em um fundo de reconstrução do Irã que poderiam chegar a 300 bilhões de dólares. Nós não conseguimos ainda informações apuradas do lado americano para saber se e até que ponto isso é verdade, principalmente esse fundo de 300 bilhões. Porém, por outro lado, o presidente Donald Trump, ele deu uma confirmação nas últimas horas que pode aí prejudicar muito a visão que se tem da projeção de força dos Estados Unidos perante os aliados e o mundo, de que o Irã poderia fazer enriquecimento de urânio para uso civil. E estamos falando aí de enriquecimento de urânio na casa de 3 a 5%. Se isso for verdade, eu coloco aqui bastante na condicional, se isso for verdade, da forma que está sendo ventilado e que o próprio presidente Trump teria confirmado, foi exatamente assim que o Irã começou a fazer enriquecimento para a criação de armas nucleares. Outro ponto a se verificar é que essa pausa no enriquecimento de urânio para uma finalidade militar, ou melhor dizendo, criação de armas, teria uma pausa aí de 15 a 20 anos, o que, teoricamente, né, empurra o problema para frente. Mas essa não é a pior parte, meus caros. Marco, o que nós temos no meio de tudo isso? São três pontos, assim, três linhas vermelhas de Israel, o principal aliado dos Estados Unidos em toda essa questão da guerra do Irã. O primeiro, o fim do programa atômico do Irã. O segundo, o fim do programa de mísseis balísticos do Irã. E o terceiro, o encerramento do financiamento dos grupos terroristas no Oriente Médio. Ao que nós temos de informação até o momento, o programa de mísseis balísticos não consta nesse memorando de intenções. A questão da a questão envolvendo o financiamento aos grupos terroristas não somente não consta, como teoricamente o presidente Donald Trump teria colocado ali o Líbano como uma condição para o acordo de paz, o que forçaria Israel a assumir o mesmo tratado que o Donald Trump assinou. E terceira, a questão nuclear. Para encerrar, o Estado de Israel, diversos políticos e o próprio Benjamin Netanyahu já vieram a público e falaram que eles não vão deixar a zona de segurança no sul do Líbano, norte de Israel, não vão deixar a área onde eles estão ocupando na faixa de Gaza, e eles irão manter toda a sua estrutura de defesa militar para continuar atacando o Hezbollah. Ou seja, Israel foi posta à margem das negociações por Donald Trump, e eles falaram: o acordo é seu, não nosso. Em português, ou melhor, em inglês, claro, né?
Entendi. Paulo, sinceramente, vou ter que fazer uma pergunta, então, diante dessa notícia meio urubulina que você está mandando para a gente, essa interpretação. Qual a razão dos Estados Unidos fazer um acordo desse? Não tem sequer a questão, deixa eu ver se eu entendi bem, a questão do não enriquecimento de urânio, de produção de armamento nuclear, e não tem sequer a garantia de um cessar-fogo entre o Hezbollah, entre as forças terroristas e as forças de Israel. Qual é a base? O que os Estados Unidos alegam para a procedência desse acordo? Bom, Adriles, assim, a parte do cessar-fogo, existe uma garantia que os Estados Unidos colocaram de que o Líbano faz parte desse acordo. Ponto. Mas Israel não estava nas Pois é. negociações. Então, é uma situação bem complicada. A questão envolvendo o urânio são dois pontos. Tem um que eu nem mencionei, tá, Adriles? O primeiro que eu coloco na condicional ainda essa questão do enriquecimento civil. A gente terá ainda uma definição nos próximos dias, vamos ver o que vai sair de informação. Porém, nós temos aqui uma outra situação, que o Irã, desde o início da guerra, eles colocaram ali que eles têm em torno de 450 quilos de urânio enriquecido acima de 50%. E isso dito pela própria comitiva do Irã, antes da guerra começar, nos tratados de negociação de paz, dava para fabricar 11 bombas nucleares. E o presidente Donald Trump, no início da guerra, colocou isso como uma condição sine qua non para a guerra ter começado. Agora ele já diz que não tem pressa para a retirada desse material e destruição, que foi uma grande contradição nas posições impostas ontem. Também há uma outra situação que eu não comentei, Adriles, de que o presidente Trump primeiro anunciou que o Estreito de Hormuz estava aberto. Depois, numa segunda postagem que ele fez nas redes sociais, que ele irá abrir na sexta-feira. Na verdade, plenamente na sexta-feira. Há também a questão que dizem, olha, não vai ter pedágio, só que há indicativos de que teria uma taxa de segurança. Isso também ainda está muito uma nuvem cinzenta em cima dessas informações. Qual é a vantagem? Essa é a pergunta que estão fazendo no Oriente Médio e essa é a pergunta que está sendo feita por muitos aliados de primeira hora do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos, Adriles.